Boa tarde, galera. Eu sou o Cauê. Boa tarde, galera. Eu sou o Coy. Boa tarde, eu sou a princesa. E esse é o canal Nossa Opinião. Uau, uau. É uma das 9 convidadas nossa. Cauê, poderíamos falar de inúmeros atores, dentre eles o ganhador do Oscar desse ano, Joaquim Fênix. Poderíamos falar de Tom Cruise, Brad Pitt, poderíamos falar de Angelina Jolie, Judy Foster, mas hoje... Mel Gibson, não posso esquecer. Podemos falar dele. Vídeo próximo. Mas nós hoje vamos falar de Denzel Washington. O cara é diretor, ator, cineasta, produtor, o cara faz tudo, o cara manja mesmo. E hoje vamos falar de curiosidades, atuação, filmes, vamos contar um pouquinho da história dele. E hoje prestem atenção no Eu Indico, porque, sinceramente, jamais eu indicaria uma porcaria. E Denzel Washington, não me lembro dele ter feito um filme que você fala assim... Agora vamos para algumas curiosidades sobre esse fantástico ator Denzel Washington. Ele nasceu em 28 de dezembro de 1954. Denzel Washington foi o segundo ator negro a ser indicado ao Oscar, perdendo apenas para Sidney Poitier, que ganhou, além de ser indicado, ganhou o Oscar de 1963. Denzel Washington perdeu um papel estrondoso em Seven, porque... Grande arrependimento. Digamos que não era a cara dele, na opinião dele, e ele não se via fazendo aquele papel. Ele ia fazer um investigador, que o papel acabou indo por Morgan Freeman, e esse foi um filme de grande sucesso que ele perdeu. Um outro grande ator que contracenou com Denzel Washington foi Tom Hanks, que rasgou elogio e disse, abre aspas, é o melhor ator que eu já contracenei. A estreia dele como diretor foi com o filme Anthony Fisher, que para ele esgotar verbas, que era o primeiro filme dele, já estava ficando caro, ele mesmo foi coadjuvante. Uma outra grande curiosidade foi Tempos de Glória, onde ele era um escravo que ele solicitou a produção para que fizessem um chicote especial porque ele queria ser açoitado realmente para passar o realismo da situação daquela época para nós que estávamos assistindo. E mesmo esse chicote sendo especial, ele levou de 10 a 15 dias para cicatrizar algumas feridas que ficaram nas suas costas. A estreia de Denzel Washington no cinema foi com o filme Carbon Copy, que é uma comédia de 1981. E depois desse ele fez só mais 3 filmes de comédia, que digamos que não era muito o gênero dele, ele partiu pro drama, pra ação. O qual ele foi bom em todos. Sim. E além de tudo, ele mergulhava de uma forma nos papéis que... Cauê, conta aí. Que, por exemplo, em Malcolm X ele não comia carne de porco e aperfeiçoou as aulas de Fruit Island. E, se eu não me engano, teve outro filme que eu não me recordo o nome agora, que ele era repórter. E ele passou, se eu não me engano, de 7 a 8 meses fazendo reportagem junto com os repórteres para se aperfeiçoar na escrita e no modo de falar. Estamos falando de um cara que realmente mergulha em seus papéis. Nós vamos agora partir para algumas coisas alguns filmes dele, e com quem ele contracenou e como ele contracenou. E presta atenção no Eu Indico. Vamos começar com Um Anjo em Minha Vida. Ao lado de Whitney Houston, vou fazer um resumão de tudo. Ele interpreta um anjo que ajuda uma família cristã nos Estados Unidos e existe um amor platônico, mas, bom, resumindo, para quem curte não posso nem colocar que é um drama, mas para quem curte alguma coisa que envolve musical, que envolve um pouquinho de amor platônico, que envolve o respeito sobretudo, é um filme que eu indico. E também temos Romandy. Romandy é um advogado que atua nos Estados Unidos, e os Estados Unidos hoje funciona porque todas as leis, dentre os inúmeros presidentes, dentre toda a cúpula que toma conta dos Estados Unidos, ele foi o autor de inúmeras leis
dentro dos Estados Unidos. Ele foi assassinado, esse filme é baseado em fatos reais, e Denzel Washington interpreta um homem de direito que implanta, que após a morte é reconhecido como um grande criador de leis nos Estados Unidos. E também temos Nova York Sitiada, que ele interpretou ao lado de Bruce Willis. Ele é um agente do FBI que tem o seu... Dentre todos os casos que ele tem, existe o sequestro de um ônibus, o qual ele descobrem que ele... Existe o sequestro de um ônibus, onde descobrem que células terroristas é que estão sequestrando. Então, Bruce Willis, que é um general do exército, tenta implantar a ditadura. E ele cria um campo de refugiados, onde ele captura algumas pessoas muçulmanas, dentre elas o parceiro de Denzel Washington nesse filme, que é o ator que interpretou Monk. Não me vem na memória o nome dele, mas ele captura esse cara, e enquanto isso Denzel Washington vai tentando desmembrar todas as células terroristas que estão agindo nos Estados Unidos. Também temos Dossiê Pelicano. Ao lado de Julia Roberts, é um filme fantástico para quem gosta de um pouquinho de drama ao lado de um suspense. Julia Roberts, como mais uma vez, interpreta uma repórter. É um filme que, se você tem tempo, assiste. Também temos Metrô 123, que ele interpretou ao lado de John Travolta. Eles dois atuam assim. John Travolta é um bandido que sequestra um trem e ele pede 10 milhões de dólares para recuperar. Denzel Washington não é um maquinista, ele é comandante de uma das estações. E ele acaba sendo o intermediário entre o FBI e os bandidos. Sendo que o FBI suspeita o tempo inteiro dele, como eu não gosto de dar spoiler, é um filme que, pela atuação em si, eu acho que valeu pelo fato do John Travolta ter se superado. Temos também Yuri Kennedy. Esse filme ele é um lutador de boxe que, olha, eu sinceramente é um filme que deixou um pouco a desejar, uma história meio que perdida, termina meio que perdida. Será que não é tão completo? Falta muita coisa, Dá pra ver. até mesmo no ponto de vista do próprio Denzel Washington. Mas ele interpreta muito bem e mostra ali a sua parte como ator também para com o esporte. Também tem O Colecionador de Ossos, que ele trabalhou com a Angelina Jolie e com a Queen Latifah. Esse filme ele é um investigador tetraplégico que busca, dentre todos os policiais, alguém para substituí-lo. E essa pessoa se torna Angelina Jolie, que até então era uma policial convencional, que tinha acabado de chegar na carreira, e aí ela é puxada para a equipe dele, e ele, sendo tetraplégico, eles partem em busca, ele do escritório e ela em campo, eles partem em busca de capturar um serial killer. Pra época, é um filme que eu indico. Também temos Duelo de Titãs, que ele trabalhou ao lado de Will Patton. Esse filme, na época do racismo, clássico, um clássico. Na época do racismo, ele é um técnico de futebol que é transferido para uma outra cidade para ser técnico dessa universidade. E o Will Patton ele é um auxiliar técnico, ele cuida da parte da defesa, mas assim, é um filme que eu indico, ele tem muito drama, mas ele além de mostrar que o futebol une, ou que o esporte une, ele desenvolve nos atletas que são de raças diferentes, brancos e negros, para aquela época, ele desenvolve o caráter do ser humano. É um filme que a expressão que eu vou usar é horrível, mas é um puta filme para o ser humano que quer saber o que é desenvolver o caráter para com os outros. É um filme que eu indico. Também temos Um Ato de Coragem. Ele é um chefe de família que, como um trabalhador honesto, ele acaba sabendo que, de uma forma
absurda, brusca, ele acaba descobrindo que o filho dele tem que passar por uma cirurgia. Ele entra na ala que justamente que o filho dele está hospitalizado para esse transplante e faz com que as coisas funcionem para esse transplante do filho dele. Sendo que ele atua, ele sequestra essas pessoas e mantém dentro do hospital até que o transplante é feito. Sendo assim, é um filme que eu indico para aquela terça-feira, quarta-feira, quinta-feira que você quase não tem nada para fazer, você está com um tempinho livre, sempre assiste. É um drama, mas que tem um pouco de ação e que não deixa a desejar. Dentre todos os filmes de Denzel Washington, não é o melhor, mas não é o pior de jeito nenhum. Também temos Déjà Vu. Um filme fictício, um Denzel Washington bem característico, bem real. Ele é um agente do FBI que se integra a uma equipe que estava cuidando de um caso da explosão de uma barca que havia muitos soldados. E então, através desse artefato, desse lance meio que fictício, eles conseguem eles vão em busca de capturar o bandido que implantou a bomba no barco. Existe aí nesse filme ação pouca, moderada, vamos considerar assim. Existe uma ação moderada, existe um pouquinho de aventura e existe um romance sobretudo. Também tem Filadélfia, que ele trabalhou ao lado de Tom Hanks. Em Filadélfia, que é um filme que eu indico no começo, indico no meio e indico no fim. É um filme fantástico, onde Tom Hanks é um homossexual que acaba de se tornar um dos sócios de uma grande empresa de advocacia. Ele descobre que tem o vírus HIV. O seu companheiro no filme é Antônio Bandeiras. Tom Hanks acaba descobrindo que ele foi demitido dessa grande empresa por discriminação e não por uma falha profissional. E aí ele procura um advogado e esse advogado é cheio de preconceitos com doença, com homossexualidade para a época. E esse advogado não é ninguém mais, ninguém menos do que Denzel Washington, que mais uma vez é um filme que eu indico, Filadélfia. E também temos o grandioso remake dos 7 Homens e um Destino, com Ethan Hawke, Vicente Honório, Chris Pratt e mais uma galerinha famosa aí. Depois vocês procurem aí, o nosso link aqui, nós comentamos desse filme há um tempinho atrás. É um filme que no Bang Bang antigo não deixa nada a desejar nos dias de hoje. Ele interpreta um caçador de recompensa que reúne alguns homens que querem se vingar de um homem que adorava tomar as terras no Velho Oeste. Sendo assim, ele forma a sua equipe e é um filme que eu indico. Também temos O Livro de Eli. O Livro de Eli é um filme pós-apocalíptico, onde a busca de vamos considerar uma gangue, por um livro que pode remodelar a Terra. E quem tiver em posse desse livro pode criar alguns seguidores para tornar escravos. E esse livro, como a gente não gosta de dar spoiler, a gente não vai falar, mas esse livro é guardado por essa pessoa que é o Denzel Washington, que é um lutador, Bom, é um filme que eu indico, Cauê. É um filme que eu indico. Ele é um forasteiro do mundo pós-apocalíptico e tem um plot twist na história que a gente descobre só no final, que foi guardado no filme inteiro e acaba que ninguém percebe, né? Também temos Tempos de Glória. Tempos de Glória foi o filme onde... Cara, tudo acontece nesse filme, incluindo o brilhantismo de Denzel Washington. Eu resumo isso, e junto isso que eu falei, a um outro filme, Malcolm X. A história real interpretada por fantástico ator Denzel Washington. Unindo os dois, Malcolm X e Tempos de Glória, a gente não pode falar, não tem muito o que falar, porque eu super indico. Também tem o Plano Perfeito, que ele interpretou com Clive Owen e Judy Foster. Judy Foster, que é uma advogada que cuida dos interesses dos grandes empresários e políticos da cidade. E o Denzel Washington é o ator que é o policial designado pelo FBI
por um assalto a banco. Só que quando se fala em assalto a banco, fala em dinheiro, fala em joias, fala em bens. Mas o maior bem que se encontra dentro deste banco, Clive Owen, que é o bandido principal, com a sua equipe, acabam que... Cara, eu indico esse filme porque o filme é frio, é surpreendente e pra quem curte assim aquele filme, não digo suspense, expectativa. O que vai acontecer, o que está acontecendo, o que será, por que será, cadê o dinheiro, porque é surpreendente. Assistam. Também temos o Protetor 1 e 2. Protetor 1 e 2. No 1, ele é um ex-agente da CIA que foge à própria morte e se torna um homem trabalhador que acaba que, por querer ajudar os outros, se envolve contra uma rede de prostituição russa. Então, até na Rússia ele vai para acabar com esses bandidos aí. Já no 2, sendo amigo de uma agente também da CIA, no 2 ele vai em busca da captura, ele vai à captura de pegar os assassinos da sua amiga, que do 1 pro 2, o 2, eu não achei um filme muito bom. O 1 é formidável. Já o 2 deixou um pouco a desejar, porque é aquela coisa resumida a uma cidade, um tiroteio, morre todo mundo, quem tem que ficar bem fica, quem tem que ficar mal fica, e é mais um estilo vingança. Já no 1 é surpreendente, porque o 1 envolve um lance de as coisas... não sabe com quem está mexendo. Também temos O Voo, com Joe Goodman e Don Chandler. Don Chandler, ele é advogado da empresa que Denzel Washington é o piloto. E a empresa em si, Denzel Washington, depois de uma turbulência, tenta pousar o avião, consegue, mas existem algumas vítimas fatais. E ele acaba sendo o designado para proteger a empresa e proteger o Denzel Washington. Só que Denzel Washington nesse filme é um viciado, que é patrocinado por Joe Goodman, que leva de tudo um pouco para ele. Então ali tem vício de droga, tem o vício do álcool. Aliás, todo vício é ruim. Em contrapartida ou em compensação, é um filme que demonstra ali os defeitos do ser humano e também mostra o arrependimento humano. Então, é um filme que eu digo assim, ó, assista. Também temos o clássico O Gangster, com Russell Crowe. Um filme que eu indico, mais uma vez, no começo, no meio e no fim. Há muitos anos atrás, quando a heroína tomou os Estados Unidos, nasceu a primeira equipe antinarcótico dos Estados Unidos. Essa equipe antinarcóticos é chefiada por Russell Crowe, que está em busca de um traficante de heroína que alcança o status de chefe do tráfico americano. E aí, que não é ninguém mais ninguém menos do que Denzel Washington, que é o maior bandido que tem ali no filme, mas dentre tudo ali existe, é um filme que eu indico por ser 2 horas e pouco de filme. Para mim, filme de qualidade é isso, tem que prender, tem que emocionar, tem que ter de tudo um pouco, e esse filme tem de tudo um pouco, incluindo a grande interpretação de ambos os atores, Denzel Washington e Russell Crowe. E também temos Chamas da Vingança. Um filme que tem mexicano, tem brasileiro, e ele é um ex-agente que, depois de ter algumas perdas, ele é demitido e ele acaba se tornando segurança pessoal de uma família, onde existe uma menina, que eu não me recordo o nome, que se torna protegida dele. E aí essa menina é sequestrada, eles criam laços de amizade, então ele, puxando essa responsabilidade, ele se envolve com uma rede no México que envolve de tudo um pouco, e policiais, os maiores corruptos do México, incluindo a própria família. É um filme que eu indico. E também temos Dia de Treinamento, que foi com Ethan Hawke e Eva Mendes.
Dia de treinamento, um policial corrupto que tem as costas quentes de juízes, advogados, promotores, e ele faz de tudo um pouco errado. E nesse filme o Ethan Hawke é um recém-chegado à equipe dele e é contra os princípios dele. Só que o Denzel Washington, nesse filme, ele é um pouquinho pavio curto, ele é mais errado do que o convencional, e eles estavam aí uma briga entre eles. Denzel Washington tem o rabo preso com os russos, e o Ethan Hawke é contra os princípios dele, esse negócio do errado. E é um filme que eu indico, mas depende do dia da semana. É treta. Também temos Por um Triz, que é com a Eva Mendes. Denzel Washington é um delegado de uma delegacia pequena ali de uma região de Miami, e a sua ex-esposa, que é a Eva Mendes, tinha acabado de ser transferida para o FBI. Felizmente ou infelizmente, o Denzel Washington é envolvido com uma mulher que é casada, é um rolo só. Ele está com um dinheiro de um caso, ele acaba dando esse dinheiro acreditando no amor dessa mulher, numa doença. Bom, é uma trama muito legal durante todo o filme, mas o melhor do filme é a busca pelo assassinato aí, ou o não assassinato, de um casal que vocês vão conhecer assistindo o filme. E a Eva Mendes tenta capturar o autor do assassinato, o qual ela tem consciência de que, infelizmente, é o seu ex-marido. E aí é um filme que é legal para quem curte aí um pouquinho de ação, um pouco de aventura, até mesmo um lancezinho de comédia com outros atores. É um filme legal, prende um pouquinho a atenção. E para finalizar a parte dos filmes, temos Dose Dupla, com Mark Wahlberg. Nesse filme, eles vão para o México tentar desfazer alguns cartéis de tráfico e lavagem de dinheiro. Mark Wahlberg pelo lado do exército, e ele, Denzel Washington, pelo lado do FBI. Então eles acabam se unindo para buscar ali acabar com esses cartéis. Um filme que tem de tudo um pouco: porradaria, tiro, soco, chute, fuga, um pouquinho de drama, um pouquinho de suspense para saber o que vai acontecer. É um filme legal, é um filme que é muito bom. O nosso resumo do Denzel Washington é justamente para falarmos do que nós vimos de qualidade na nossa opinião. Denzel Washington é um ator muito completo. É um ator que eu coloco naquela estante do patamar superior, que é ele, Mel Gibson, o próprio Tom Hanks. Então, a Jodie Foster, ele interpretou os papéis ao lado de grandes atores e de uma forma fantástica. Denzel Washington, pra mim, o cara. E também tem os prêmios que ele ganhou. Ele ganhou 3 Globos de Ouro, 2 Tony e 1 Oscar. Não é pra qualquer um. Realmente não dá pra falar desse cara. Denzel Washington é um ator formidável, é tipo comparar com a Fernanda Montenegro aqui no Brasil. E sendo assim, a gente fez um resumão, lembrando que os filmes não estão na cronologia certa, ainda faltam alguns filmes dele, mas é um ator completo, que a gente não pode falar muito dele, porque ele está sempre se reinventando, sempre fazendo acontecer, e é um resumo que, como o Cauê disse, não existe como falar, não dá para falar deles de uma forma que a gente ia tomar muito tempo. Então a gente fez um resumão, porque falar desses artistas tem que ser dessa forma, de uma forma muito, mas muito resumida. Mas se você tem curiosidade, se você tem lá os seus interesses nos filmes deles, procura, busca, vai lá, porque os caras são bons. Então galera, esse foi o vídeo. Dá like, se inscreva, manda pra todo mundo, bora bombar o vídeo. Se quiser, comenta. Me procura lá no Facebook.
ou então no Instagram. Deixa lá os seus comentários. Conversa com a gente tá lá pra tirar dúvida sobre qualquer filme. Ou dê sugestões, e é isso. Essa foi a minha. Essa foi a sua. Essa foi A nossa opinião. Valeu! Pronto.